Seu Oséias chegou em Aparecida de Goiânia há 43 anos. Ele veio de Santa Helena de Goiás, região sudoeste do estado, com vários sonhos na bagagem. Da sua banca de revista, viu a mudança acontecer na cidade. Quando eu cheguei aqui, na realidade, esses prédios que você vê aqui estavam em construção ainda, tinha muito material aí nas calçadas, né? Da Avenida São Paulo daqui para baixo, essa avenida que era tudo cascalho, tinha uma feira nesse local de domingo. Então, você olhando aquela época e hoje é como se fosse uma coisa de ficção, né? Hoje com viaduto, com asfalto, com área de lazer, com praças, então é uma outra cidade, né? Os dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, confirmam o que seu Oséias viu de perto. Só para se ter uma ideia, de 2010 para cá, o país ganhou mais de 12 milhões de habitantes. 67% foram para cidades médias. A pesquisa revela um retrato do Brasil. O Centro-Oeste foi a região que teve maior crescimento populacional do país. Ainda assim, é a menor das 5 regiões. O estado de Goiás é o que tem o maior número de habitantes aqui do Brasil Central. E aqui, assim como no restante do país, foram as cidades médias, aquelas entre 100 e 499 mil habitantes, que alavancaram esse crescimento. O estado de Goiás e a região centro-oeste ainda foram os que mais cresceram, embora o próprio IBGE teve surpresa com a queda da população. Mas isso tem a ver também com mudanças estruturais que houveram no país como um todo, como a pandemia, como a economia. Mas o estado de Goiás, em crescimento, ele ficou em 4º lugar. E com destaque para algumas cidades aí do estado que cresceram muito mais do que a média estadual e até nacional. A pesquisa é a única do país que é feita de porta em porta e é feita a cada 10 anos. Esse é o tempo necessário para que as mudanças sociais sejam de alguma forma consolidadas. Depois do censo de 2010, a pesquisa deveria ter sido realizada em 2020, mas no auge da pandemia e sem recursos foi adiada. Esses dados coletados são importantes, utilizados desde a pesquisa científica até o planejamento do futuro do país, como afirma o diretor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, João Batista de Deus. O papel da universidade, do pesquisador, na verdade, do estatístico também, né? O papel dessas pessoas é fundamental para traduzir esses dados, para poder analisar esses dados, esclarecer esses dados, para que isso chegue à população de uma forma geral e que a população se conheça. Uma outra coisa que é importante também é para o planejamento. É fundamental para o planejamento censo. Nós vamos ter um retrato daquele momento da sociedade brasileira para nós pensarmos que rumo que nós queremos. A gente costuma dizer que todo brasileiro que passa por um banco de escola, ele usa os dados do IBGE para fazer um TCC, para fazer uma tese de mestrado, doutorado, né? E então é o maior banco de dados sobre o Brasil, está no IBGE. E são os dados que nós buscamos, transformamos em informação e estão disponíveis para a população sem custo e na internet, né? Os dados nos ajudam a conhecer o Brasil hoje. Daqui mais 10 anos, contaremos outras histórias. Mas é possível olhar para esse retrato e comparar para planejar um futuro com mais qualidade de vida. O que marca hoje a gente vê o contraste entre aquela época e uma cidade desenvolvida, onde você tem hoje parques para você fazer caminhada, onde você tem lugar de lazer que não tinha, né? Onde você tem o comércio, os bancos, tudo próximo. Então, acho que é o conjunto dessa obra que marca a gente, né?